Olá, amiga, olá, amigo do Fim de Talk, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Edu Pires aqui para mais um Fim de Talk. Nas sextas-feiras, em todas as sextas-feiras, temos essa oportunidade de trocar essa ideia bem bacana, franca e espero elucidativa sobre os diversos mercados em que atuamos, banking, crédito, pagamentos. Estamos fazendo, como você bem sabe, uma série especial sobre o negócio de apostas no Brasil, sobre as bets, né? As tão discutidas bets no Brasil. Fizemos nas duas últimas sextas-feiras os dois primeiros episódios, onde tratamos da história, desde os primórdios, a história de como a sociedade brasileira encara os jogos de azar, as questões históricas que nos trouxeram até aqui. E hoje, no terceiro episódio, vamos falar bastante e bem tecnicamente com uma convidada fantástica sobre os aspectos regulatórios e jurídicos desse tema. Não percam esse episódio de hoje, nos sigam nas redes sociais, inscrevam-se aqui no canal do YouTube, vai ser um papo maravilhoso. Pois bem, pessoal, estamos aqui com uma convidada fantástica, porque na série sobre bets que estamos fazendo aqui desde as últimas duas sextas-feiras, a gente contou nos primeiros episódios a história dos jogos de azar no Brasil, trazendo essa evolução desde o século XVI. Sim, já nos anos 1500, a, 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 a sociedade brasileira se encantou pelos jogos de azar, ou pelo menos uma parcela importante da sociedade se encantou pelos jogos de azar. Contamos essa história até chegar ao fenômeno das bets. E eu tinha prometido para vocês que nesse terceiro episódio nós faríamos um apanhado sobre as questões jurídicas e de regulação desse mercado no Brasil. E para isso, a gente está trazendo uma convidada mais do que especial. Minha amiga e fera, Vanessa Fialdini, do Fialdini Advogados, uma advogada muito voltada para os assuntos de banking, crédito e que tem uma posição extremamente privilegiada nesse tema, pois desde o início vem trabalhando esse tema no Brasil. Doutora Vanessa, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite e um bom dia. Bom dia, Edu. É um prazer estar aqui com você. Super honrada com esse convite. Obrigada pela fala. Vindo de você, então, é mais do que especial. Estou muito honrada de estar aqui. Meu Deus, eu que agradeço. Para a gente não perder muito tempo no conceito aqui do Find Talk, que é um elo de comunicação com o público altamente especial que a gente tem aqui na nossa audiência, eu vou direto às perguntas para a gente ser bem breve, bem sucinto, mas com o nível de profundidade que a gente espera. Galera, vocês estão entendendo que a intenção dessa série especial sobre as bets não é tomar um lado, e sim tomar o lado da discussão ampla e responsável. A gente não quer fla-flu, a gente não quer branco e preto. Entre o branco e o preto existe uma infinidade de matizes e de cores que precisam ser tratadas com a responsabilidade correta. E hoje, talvez seja de toda a série, talvez seja um dos episódios mais importantes, porque a gente vai tratar de como o Brasil está se ancorando regulatoriamente, como o Brasil está se ancorando juridicamente para entender esse mercado. E para extrair desse mercado o que há de melhor e neutralizar ou minimizar os problemas que todos os negócios, todos os segmentos têm. Então vamos lá, doutora Vanessa, você e seu escritório já são plenamente conhecidos por boa parte de nossa audiência. Então eu não preciso de mais apresentações, vamos diretos à pergunta. Nós contamos nos dois primeiros episódios a história, como eu disse aqui agora há pouco, a história dos jogos de azar no Brasil, desde o século XVI até os dias de hoje. Nesse episódio aqui, a nossa ideia é dar para a nossa audiência um pouco de aprofundamento nos arcabouços jurídico e regulatório. Para começarmos, você poderia nos apresentar uma espécie de linha do tempo dos acontecimentos jurídicos e regulatórios que trouxeram a situação até aqui, os diversos projetos de lei, leis, enfim. Fazer uma linha do tempo para a galera entender claramente que o Brasil não está deixando de olhar com responsabilidade para esse tema? Uhum, claro.
A história dos jogos de azar, como você mesmo disse, ela é uma história bastante antiga, tá? Ela é uma história que o brasileiro é, sempre gostou muito, né? E o fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos é que com o advento do celular, né, do smartphone, as pessoas começaram a ter acesso a questões a tudo que é conteúdo online, né? E dentro do conteúdo online, a gente tem aí os jogos de azar, né, dentro dele. Até agora, né, no momento que a gente encontra, até 31 de dezembro, a gente está numa fase que você não pode explorar o jogo no Brasil, né? Você pode jogar, mas você não pode explorar o jogo. Então, a gente não pode ter cassino, a gente não pode ter empresas dentro do Brasil que explorem esse jogo. Isso vem há bastante tempo, né? A gente começou a ter um aumento, então, assim, as empresas, como funciona o mercado hoje, como ele vai ser alterado. As empresas estão todas lá fora e os jogadores estão todos no Brasil, né? Então, coloca o dinheiro aqui no Brasil, esse dinheiro vai para a empresa de jogos online lá fora, e esse jogo é feito lá fora, e quando você tem um retorno do dinheiro, um prêmio de aposta, esse dinheiro volta para o Brasil. Então, hoje, toda essa movimentação financeira que existe, ela é feita de dentro do Brasil para fora do Brasil. Em 2018, a gente tem uma primeira regulamentação, uma primeira legislação que dá o pontapé inicial para a questão dos jogos online no Brasil, né? E ela precisava ser regulamentada. A gente, então, no ano 2022, a gente tem essa regulamentação, tá? Essa outra legislação, e a partir do ano passado a gente começa a ter a regulamentação da Secretaria de Jogos e Apostas debaixo do Ministério da Fazenda. Então, foi criada uma secretaria ali dentro, e essa secretaria passou-se a normatizar a atividade. E como é que foi tudo isso, né? A gente tem hoje fala-se muito que não pode ter jogo, não pode ter regulamentação. O que a gente tem que deixar claro para os nossos ouvintes é que isso já existe. E que a forma como está sendo explorado atualmente, esse dinheiro está saindo do Brasil sem nenhum recolhimento de impostos, esse dinheiro está saindo do Brasil sem controle obviamente tem alguns impostos, tá? A gente está falando 100% dos impostos, mas assim, não todos os impostos que deveriam ser recolhidos. Ele não tem um controle efetivo de ludopatia, que é o vício em jogos, né? Hoje a gente não consegue fazer esse controle, e todos os controles que a gente tem, eles são muito menores do que a gente poderia ter no Brasil. Fala-se que o ano passado a gente teve aí por volta de 250 bilhões de valores trafegados do Brasil para fora com relação a isso. O que a Secretaria de Apostas tem feito, ela tem feito portarias, né? Ela tem publicado portarias. Nessas portarias, elas vão regulando como é que tem que ser feita essa exploração dos jogos. Então, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, só poderão explorar esses jogos empresas que estão aqui dentro do Brasil, tá? Incorporadas aqui dentro e que tenham a licença da Secretaria de Jogos e Apostas, que é essa secretaria que fica dentro do Ministério da Fazenda. E que a gente hoje já tem um arcabouço regulatório bem contundente. O dinheiro, e aí eu não sei como, mas assim, o dinheiro vai entrar e vai sair somente por instituições autorizadas pelo Banco Central. Dentro dessas empresas, dessas instituições, é que o dinheiro entra
para as operadoras. Então, a gente tem que deixar muito claro que a gente vai ter um controle muito maior, né? O que a gente tem até então, quando a gente fala, teve 250 milhões, outros bilhões, outros falam 70 bilhões, hoje a gente não tem exatamente esse número, a gente não conhece exatamente tudo o que acontece, porque esses jogos não acontecem dentro do território brasileiro. Tá? Lembrando que aqui a gente está falando só de jogos online. Os jogos de cassino, os jogos físicos dentro do Brasil, eles permanecem não podendo ser explorados. Então, tudo que a gente está falando aqui de regulamentação, de legislação, a gente está falando de regulamentação online, de jogos online. Os jogos físicos, tirando as loterias, né, que já existe regulamentação para isso, esses ainda estão em fase de projeto de lei. Perfeito. Então, para fazer um resuminho aqui, se eu entendi bem, nós tivemos essa explosão das bets no Brasil, mas por conta do Brasil ter leis que impedem a exploração de jogos de azar, essas empresas estavam sediadas em jurisdições onde isso é possível, elas têm licença para explorar isso via web, né, de forma digital. A web não tem fronteiras, o brasileiro, como demonstrado na nossa história nos 2 primeiros episódios, tem vocação, gosta disso, entrou pesado nessa coisa. O que deixa o Brasil com todos os ônus desse negócio, então a gente não consegue sequer controlar a volumetria corretamente, concordo com você, as estatísticas são confusas, são difusas, porque a gente não consegue ter uma correta ascendência sobre esses dados, uma vez que tudo ocorre de forma cross-border, hoje no Brasil. O que aconteceu com a regulação até agora é que, dadas algumas premissas de prudencial e de comportamento, a partir de 1º de janeiro, essas empresas estarão sediadas no Brasil. Portanto, nós começaremos a trazer os bônus desse mercado bilionário para o Brasil. Que bônus são esses? A correta visibilidade de como essas operações estão sendo cursadas, uma segurança financeira, porque você que gosta de fazer a sua fezinha, só vai precisar observar se a empresa que você escolheu está sediada e corretamente licenciada no Brasil, e se os métodos de pagamento que você está usando vêm de uma instituição também licenciada, também aprovada pelo Banco Central para poder fazer essa transação. Se você observar essas duas coisas, financeiramente você está garantido. A outra coisa que advém daí tem a ver com a segunda. Consegui dar uma resumida boa aí, doutora? A segunda coisa que advém dessa primeira colocação que a Vanessa nos explicou aqui muito claramente é que a partir do momento que existe uma primeira regulamentação e que existem empresas que passaram por esse crivo, que estão sediadas e, portanto, têm responsabilidade legal no nosso território, no território nacional, você passa, obviamente, automaticamente a ter uma ascendência sobre essa questão. E você passa a construir ou a desenvolver arcabouço jurídico e arcabouço regulatório para tornar a atividade cada vez mais segura, como, por exemplo, ações afirmativas com relação ao cuidado da ludopatia. Esse business, como o mercado de bebidas alcoólicas, como o mercado do tabaco, ele, infelizmente, para algumas pessoas, provoca a adicção, provoca o vício. E essas pessoas precisam ser tratadas. Então, talvez a gente vai começar a observar coisas nesse sentido, e isso tem a ver com a segunda pergunta, doutora. Legislações, aparatos regulatórios, a gente sabe muito bem disso, eles são coisas vivas, né? Eles precisam se aperfeiçoar com o tempo, porque o comportamento das pessoas muda, a tecnologia muda, tudo muda, então aparatos jurídicos e aparatos regulatórios não podem ficar estáticos, eles têm que ir evoluindo ao longo do tempo. Quais você acha que serão as próximas alterações, as próximas complementações que você vê pela frente nos aspectos jurídico e regulatório? Por exemplo,
Você acha que teremos limitação de publicidade do negócio de apostas? Você acha que a gente vai ter exigência de investimento direto para tratar os adictos? Que coisas você vê ou você tem ouvido nas suas andanças que podem ser as primeiras evoluções desse primeiro aparato jurídico e regulatório que a gente tem hoje disponível no Brasil? Você está Desculpa. muda. Desculpa. A Secretaria de Jogos e Apostas tem feito um trabalho brilhante com relação ao tema. Eles se basearam em regulamentações fora, né, da Austrália, da Europa, que já tem aí, já são mais amadurecidas, né, que já estão já estão, tem legislação com mais de 10 anos, e já tem aí um conhecimento do comportamento do jogador, já conhece como tem que isso tem que ser conduzido. Então, muito disso já tem sido tratado na regulamentação, nas portarias, de forma brilhante. E, assim, a Secretaria tem feito um papel, ela escutou muito o mercado, a gente falou com a Secretaria há mais de um ano, tem mais de um ano que a gente conversa com a Secretaria sobre o tema, eles olharam tanto o lado das operadoras quanto o lado das empresas de pagamento para ter uma regulamentação ainda mais forte e já muito amadurecida. Então, a gente já tem aí uma regulamentação bem forte. A gente tem hoje um controle que você só consegue colocar dinheiro, fazer o cash-in por meio de quatro formas, por book transfer, por TED, por Pix ou por cartão de débito. Então, isso já é uma forma de controle da entrada e a saída do dinheiro do mesmo jeito. Ela só pode sair por conta cadastrada. Então, você já tem aí uma coisa amadurecida, você já tem aí uma obrigatoriedade das operadoras fazerem esse controle da ludopatia, né, que vai ser feito, e você vai ter, e eles têm uma outra coisa, que é a questão que somente as empresas, eles estão fazendo um controle maior de quem são as empresas para que impossibilite que os jogadores joguem em cassino, em empresas lá fora, estão fazendo todo um controle para ter isso. Mas ainda tem algumas coisas que precisam, obviamente, ser melhor, que vão ser feitas ao longo do tempo. Quando a gente fala do business de jogos e apostas, é um business de entertainment, não é um business para a gente jogar e ganhar dinheiro. Né? Em nenhum momento foi feito como investimento. Então, é como se a gente estivesse viajando, indo lá em Las Vegas e brincando na roleta. Então, o business é para isso, e é isso que a secretaria tende a fazer. O mercado começa a operar de forma controlada a partir de janeiro, e a gente imagina que, obviamente, como você mesmo disse, a regulamentação ela é um ser vivo, né? A gente já enxerga a Senacom tomando conta disso para controlar a publicidade, a gente já enxerga um controle maior para apostadores acima de menores de 18 anos, né? Mas, obviamente, ainda não tem algumas coisas que carecem. Por exemplo, a gente não tem ainda um local que eu jogo meu nome e me declaro ludopata, para que todas as operadoras controlem isso. Então, o que a gente imagina que vai ter ainda são... já tem uma portaria só de jogos responsáveis, né, de que as operadoras... E as operadoras que estão vindo no Brasil são operadoras sérias, porque elas precisam pagar uma licença por 5 anos de 30 milhões de reais, então é uma licença cara. Então, assim, são operadoras sérias, né, e que elas querem fazer esse controle também. Ninguém quer tirar do bolso a família, né, como tem sido dito aí, enfim. Mas a gente acredita, sim, que vai ter ainda mais, à medida que as empresas passam a operar dentro do país, vai ter, sim, um controle maior
do jogo responsável, da ludopatia e do controle da publicidade. Com certeza, isso tende a ter um mau controle, como a gente tem hoje para os cigarros, para as bebidas. Isso também tem uma tendência a ser comparado. Perfeito, doutora, perfeito. É o que a gente espera. O que a gente espera é essa discussão madura e responsável, né? Então a gente sabe que no Brasil todo mundo tenta se aproveitar da nossa mentalidade dual, né? Das discussões polarizadas, A ou B, branco ou preto. E o que a gente tem visto é uma gritaria muito grande de um pedaço da sociedade brasileira, não por proteção do possível adicto em jogo, não por proteção da construção de um mercado responsável, mas sim porque, por exemplo, os grandes varejistas notaram um decréscimo de seus volumes inversamente proporcional ao crescimento do número de apostas. Então, o cara deixou de trocar a geladeira para fazer a sua fezinha. Em última instância, mesmo para o Bolsa Família, uma vez que a renda é transmitida à pessoa, ou que ela é repassada à pessoa, não importa se essa renda é um salário, é uma pensão ou é um plano de distribuição de renda direto do governo, à medida que esse montante de dinheiro é transferido para a pessoa, isso é a renda da pessoa, e decidir o que ela vai fazer com o dinheiro dela é prerrogativa dela. É, veja, eu não estou aqui defendendo isso que você acabou de falar, que a regulação, que já é bem feita, gostei muito de ouvir você sobre o brilhantismo da Secretaria de Jogos, do que vem acontecendo no Banco Central, não só a respeito das bets, mas do que vem acontecendo no Banco Central com relação à ownership, à responsabilização de quem transita meios de pagamento. Isso o Brasil já é ponta, graças a Deus, o Brasil já dá aula nesses temas mundo afora, e no tema de bets foi buscar informação em sociedades, em países que já transitam esse tipo de mercado e que esse mercado já é mais maduro e já acontece há mais tempo. Então eu fico feliz com isso. Então eu sou extremamente a favor de que a regulamentação se desenvolva, de que o aparato jurídico se desenvolva, para buscar o equilíbrio entre os benefícios que esse mercado, e está comprovado que ele pode trazer um monte de benefícios em emprego, em arrecadação, em riqueza efetivamente para o país. Né? O pior modelo é o que estava acontecendo. O ônus todo aqui, infelizmente, esse é um negócio que produz vício para algumas pessoas, isso tudo ficando aqui e a riqueza indo lá para fora. Esse é o pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos. E é muito difícil você proibir as pessoas de fazerem alguma coisa na internet. É muito difícil. Mas, enfim, considerando tudo isso, nós precisamos cada vez mais, isso tem que acontecer aqui no Tratalks, tem que acontecer no seu escritório, tem que acontecer nas empresas de pagamento envolvidas com esse mercado, nós precisamos promover isso, essa discussão. Ouvir os lados, mas que esses lados advoguem sobre o equilíbrio a respeito do tema e não eu puxo a minha sardinha para cá, o outro puxa a sardinha para lá. Para encerrar aqui o nosso papo, Vanessa, eu tinha prometido para você que eu tomaria pouco do teu tempo, eu sei que a sua agenda é uma loucura. Em linhas gerais, obviamente que você não tem uma bola de cristal, não tem varinha de condão, mas considerando as suas andanças, considerando que você tem a quantidade de detalhes que você tem visto a respeito do tema, o que você acha que é o futuro desse negócio no Brasil do ponto de vista jurídico e regulatório? Você acha que, considerando essas pressões de Instituto do Varejo, de parte da sociedade mais moralista, considerando os interesses eleitoreiros dos governantes, você acha que a gente corre o risco de voltar a uma estaca zero
ou que já foi proposto até aqui. A quantidade de empresas sérias, como você bem disse, que já depositaram a grana para a licença, impede isso. E na outra ponta, você acha que tem chance de nós evoluirmos ainda mais com essa regulação para que nós voltemos a ter no Brasil cassinos, o que comprovadamente impulsiona turismo, impulsiona uma série de coisas? Você acha que a gente está mais para voltar para estaca zero ou mais para evoluir para uma regulamentação ainda mais ampla, na sua visão? Olha, eu acho que a gente está para evoluir. Eu não acredito que a gente vai deixar de ter a regulamentação. A regulamentação ela só vem a contribuir com o controle desse mercado. Hoje, a gente não, por mais que a gente fale que existe, a gente não tem esse controle absoluto. Então, quando a gente tem uma regulamentação, a gente tem alguém para fiscalizar, a gente tem alguém para dizer o que a gente tem que fazer, coisa que não acontece hoje. Então, assim, a gente parar com, tirar e não levar para frente a legislação, a regulamentação, é um retrocesso absurdo, inclusive com relação ao recolhimento de impostos para os cofres públicos. Então, assim, não há que dizer. Quando a gente fala de o dinheiro saiu daqui, o dinheiro saiu dali, a gente tem um cheiro, mas a gente não sabe efetivamente esse controle, porque o dinheiro está entrando e a gente não tem esse número, as operadoras lá de fora não fornecem esse número para o governo brasileiro. Então, isso é o que a gente acha, né? À medida que eu tenho operadoras dentro do Brasil, ela vai ser obrigada a informar o governo, e a gente vai ter esse número. Então, se a gente não levar em frente essa regulamentação do jeito que está sendo proposta, do jeito que a gente tende a evoluir, a gente não vai ter nem o controle do apostador, que a gente não tem, nem o controle da operadora, e nem os dados da operadora, e nem os dados desse mercado, e muito menos a forma como está entrando dinheiro. A regulamentação ela proíbe a concessão de crédito, a concessão de empréstimo para esse tipo de atividade. Então, isso é um ponto importante, ou seja, hoje a gente percebe que tem uma população que está endividada por causa disso, isso não vai poder existir mais. Então, assim, e aí, a gente sabe, o Banco Central vem fazendo isso, a Secretaria está indo no mesmo... à medida que você vai enxergando para onde está indo o mercado, você vai aumentando o controle. Então, a tendência é aumentar ainda mais o controle desse mercado do que tirar o controle do mercado. Eu não acredito que a gente vá voltar ao que era antes, né? Assim, o que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, seu programa é excelente para isso, é deixar claro que o mercado não vai aumentar em função da regulamentação. O que vai acontecer é que ele vai aumentar, principalmente se eu não tiver esse controle. Então, se eu não tiver essa regulamentação e esse controle, eu vou ter um aumento ainda maior e uma forma não controlada e não vigiada do que é esse mercado. Então, assim, eu acho que é importante a população saber que a regulamentação ela é saudável para o mercado e ela tem que ser feita e para ter sócio gente séria nesse mercado. Então, isso é um ponto importante. A questão dos cassinos físicos. Esse é um ponto que assim ele ainda é um ponto polêmico, né? Todo mundo uns querem, outros não querem, mas de fato ele pode gerar uma riqueza no país, né? De novo, acho que o controle tem que ser muito grande. A gente tem que ter um controle maior, como eles estão tentando fazer nos jogos online, de você não poder ter ludopata, você fazer mais assim, é uma forma de você é, 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 trazer o turismo, né? Você ter mas isso é um ponto muito polêmico. Aqui eu tô colocando os pontos dos prós e os contras. Não sou nem a favor nem contra. Eu acho que é um assunto bastante polêmico. Mas quando a gente fala de jogos online, eu acho que a legislação ela é saudável no ponto que a gente encontra do jeito que está e como está isso desenvolvido no mundo. A gente precisa, acho que o mais importante do que toda essa discussão é ensinar o comportamento para a nossa população. A gente precisa de educação. E eu acho que essas operadoras têm a obrigação de passar essa educação como uma obrigação séria, e muitas delas têm esse interesse. Então, acho que isso é um ponto positivo
quando a gente fala da regulamentação e do controle da secretaria sobre essas operadoras. Excepcional, Vanessa. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Acho que a nossa audiência sai desse episódio mais rica de conhecimento. Eu concordo absolutamente com tudo o que você colocou. Fazendo um paralelo, a gente vai ter um Ultra Talks com a Swap, a empresa de Banking as a Service, no próximo dia 18, só para fazer um paralelo de mercados, porque senão fica muito flagrante que só o mercado de apostas tem problema. Só o mercado de apostas tem joio e trigo. Não é verdade. Nós vamos falar sobre Banking as a Service. O Brasil, a sociedade brasileira tem uma mania de demonizar termos ou coisas ou práticas, não por elas mesmas, mas porque indivíduos usaram essas coisas de forma errada. A bola da vez é o Banking as a Service. Com as duas operações grandes da Polícia Federal, a Concierge de agosto e a Taipan agora de novembro, que foram atrás de algumas instituições não reguladas de pagamento, que cursavam operações de pagamento a favor, a princípio, né, tá se avaliando isso, mas a princípio a favor do crime, da corrupção. Banking as a Service é ruim. Até pela forma como a imprensa, às vezes, sem o correto conhecimento da coisa, escreve as coisas. Então a gente vai fazer um programa na terça-feira com a Swap, que é uma instituição de pagamento aprovada no Banco Central, que cuida de prudencial como ninguém. A gente vai fazer um trabalho grande para mostrar que Banking as a Service não é ruim. Né? O conceito de Open Finance e de Banking as a Service permitiu granularizar mais aquele Olimpo que era só dos grandes bancos. Permitiu democratização de acesso à bancarização, permitiu desintermediação, queda de custos, um monte de coisa boa. Aí, de repente, uma pessoa ou uma organização, que são maus elementos, usam essa ferramenta para o mal. A ferramenta não é ruim, né? Tem médicos do tráfico. Tem médicos que cuidam de traficantes, especificamente. A medicina é ruim? Não, a medicina é uma bênção. A gente precisa aprender. Então, trazendo isso aqui para a nossa discussão de hoje, a gente precisa aprender a fazer essa discussão de forma responsável. O que tem de bom, o que tem de ruim, e como é que os aparatos de controle se desenvolvem a ponto de fazer o lado bom ser maior e suportar aquilo que vem de ruim, e como é que eu minimizo o máximo possível os defeitos desse ou daquele segmento. Ficou muito claro com a sua explicação. Gente, nós aqui da Ultratalk só podemos agradecer. Fialdini Advogados, em especial a doutora Vanessa Fialdini, muito obrigado. Adoro falar com você sempre, Vanessa, porque é sempre esclarecedor e de uma forma didática. Você não vem aqui falar juridiquês. Então, eu gosto muito do jeito que você explica as coisas para a gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês e que bom que vocês sempre querem falar de assuntos que eu adoro falar. Então, estamos aqui. Muito obrigada pelo convite. Valeu, o prazer foi nosso. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Então, galera, que papo com a grande doutora Vanessa Fialdini, né? Bastante esclarecedor. Para resumir aqui, fazer o wrap-up desse episódio que, ao meu ver, foi bastante importante, eu diria o seguinte: ficou claro para vocês que a zona cinzenta regulatória que nós tínhamos provocava, já estou dizendo no passado, porque 1º de janeiro está aí, né? Mais 2, 3 semanas, provocava o que há de pior em qualquer cenário, que é você tapar o sol com a peneira, né? Você dizer, não, no Brasil não se pode explorar jogos de azar, mas a pessoa que gosta de fazer a sua fezinha estava dando o seu jeito de alguma forma, e com isso nós ficávamos com o pior dos mundos, né? O Brasil não se beneficiava
da riqueza gigantesca criada por esse segmento e ficava só com o ônus. Então, a escolha em última instância não é entre se nós teremos jogadores ou não teremos jogadores. Atenção moralistas, atenção quem está defendendo interesses próprios, interesses pessoais. Nós temos pessoas que gostam de jogo no Brasil. E elas se dividem em diversos clusters, como em todos os segmentos da vida humana. Nós temos as pessoas que gostam de jogo do Brasil da forma que o jogo deveria ser encarado. E a Vanessa disse isso agora há pouco aqui no episódio, como entretenimento. Então, do orçamento dela, ela separa um percentual, que é o que elas se dão ao direito de separar para o entretenimento. E dentro da rubrica entretenimento, um pedaço é para fazer a fezinha, tem esse cluster. Tem o cluster das pessoas que se controlam, mas na hora que entram na roda, né, na hora que entram na aposta em si, perdem um pouquinho do controle e aí quebra um pouquinho o seu orçamento. Mas não tem grandes problemas para isso porque tem esteio financeiro. Tem o terceiro grupo de pessoas que são aquelas que, apesar de toda a informação que está sendo cursada de que isso é jogo de azar, não é investimento, tem aquelas que por desespero de causa, por analfabetismo funcional, por desconhecimento, acham que vão ganhar dinheiro apostando. Acham que isso é um caminho de investimento, ou até pior, isso é uma profissão. Isso não é profissão, não é caminho de investimento. Porque ainda que na aposta esportiva pode existir um pedaço de conhecimento de time melhor e time pior, você pode reunir um conhecimento sobre futebol, por exemplo, acima da média, existe um percentual maior de sorte ao azar. Então, infelizmente existe esse cluster das pessoas que creem que isso é um caminho de se investir ou até um caminho profissional. E por fim, o grupo mais triste, que são as pessoas que se viciam. Existem pessoas que se viciam em cigarro, existem pessoas que se viciam em drogas alucinógenas, existem pessoas que se viciam em álcool, existem pessoas que se viciam em sexo e, pasmem, existem pessoas que se viciam em comprar. Por que eu nunca vi o alto varejo criar ações afirmativas para as pessoas que se viciam em consumir, em comprar? Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, é um problema que aflige mais pessoas do que a ludopatia, do que as pessoas viciadas em jogar. Portanto, não se trata mais de uma decisão se o brasileiro vai ou não jogar, porque o cara que gosta de jogar vai dar o seu jeito. Talvez esse que vinha sendo dado até recentemente, onde os benefícios vão todos para fora e os ônus ficam aqui dentro do Brasil. Então, ter uma regulação forte, permitir com controle, sem sombra de dúvida, é o melhor dos caminhos. Permitir com controle. E, depois do controle, permitir exigindo cuidado. O que nós temos que fazer como sociedade é irmos aos canais competentes, solicitar que a regulação evolua no aspecto da publicidade, para que as nossas crianças, no intervalo entre o desenho e outro, não tenham que ver uma publicidade de uma bet, e sim publicidade de coisas voltadas a esse público. Nós temos que exigir mais disseminação de conhecimento para que as pessoas entendam quais são as empresas reguladas e quais não são, onde que elas podem ou não colocar o seu dinheiro. Esse é o tema da responsabilização. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado e espero que o aprofundamento que a gente deu hoje com o aparato regulatório e jurídico tenha sido suficiente para vocês. No próximo episódio continuaremos explorando as questões técnicas, depois exploraremos questões de mercado, um pouco de
de noção de empregabilidade. Temos aí alguns episódios pela frente ainda. Ainda na próxima sexta-feira teremos um episódio, depois teremos um rápido intervalo, porque esse que vos fala também é filho de Deus e vai tirar o seu períodozinho de recesso, mas na semana que vem a gente explica para vocês os próximos episódios e o andamento. E como eu disse ainda para a doutora Vanessa, não percam dia 18 agora, a partir, eu não tenho horário aqui, mas nas nossas redes sociais você vai ver, não percam, na próxima terça-feira, dia 18 às 16 horas, no nosso canal do YouTube Ultra Talks, um podcast Ultra Talks com a Swap, empresa de Banking as a Service, muito interessante, onde a gente vai mostrar para vocês que a maior parte das iniciativas nesse segmento são bacanas, são legais e vêm para ajudar pessoas, empresas e a sociedade brasileira como um todo. Tá bom? Um bom fim de semana e um beijo.